Olá, meus amigos, mais uma vez, professor Valdemir Santiago, mais um vídeo aí para o meu canal, detalhando fatos históricos. Se você não é inscrito, já se inscreva aí no meu canal, deixa o seu like, o like é muito importante, certo? Curte o vídeo e compartilhe com seus amigos, ok? O vídeo de hoje é um vídeo que vai trazer um assunto, mas muito polêmico mesmo, no meio cristão, no meio evangélico, certo? Eu vou falar sobre o homossexualismo e a Bíblia. O que a Bíblia fala sobre esse assunto? Uma pessoa que é homossexual, ela já está perdida, ela não tem mais salvação? Muito embora você vai ouvir muitas pessoas aí julgando e condenando, que não é a função da pessoa. Ele não foi colocado nesse mundo para julgar nem condenar ninguém, certo? Eu vou ler todos os textos da Bíblia aqui que ela fala a esse respeito e depois eu vou lendo e conforme eu vou lendo aí, as partes eu vou explicando, certo? Então vamos lá. A primeira passagem que eu vou ler, tem muitas outras passagens, eu escolhi algumas aqui, já anotei aqui. A primeira que eu vou pegar aqui está em Levítico, no capítulo 18, no verso 22, que diz assim. Levítico, aliás, vou começar do versículo 29, né? Diz assim, fala sobre uniões abomináveis. Aí, Deus falando para o povo lá do passado. E não chegarás à mulher durante a separação da sua imundície, para descobrir a sua nudez. Ou seja, quando a mulher estiver menstruada. Certo? Nem te deitarás com a mulher do teu próximo para cópula, para te contaminares com ela. Então não pode, é adultério. E da tua descendência não darás nenhum para fazer passar pelo fogo perante Moloque, e não profanarás o nome do teu Deus, eu sou o Senhor. Que eram as práticas pagãs que estava tendo lá no passado, Deus não queria que o povo se misturasse. Não cometesse as mesmas coisas. O verso 22 ele diz assim, ó, com o homem não te deitarás como se fosse mulher, a abominação é, certo? Nem te deitarás com um animal, para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante um animal, para juntar-se com ele, confusão é. Isso é zoofilia, né? Então veja bem, a Bíblia condena essas práticas, certo? O homem não deve deitar com o homem como se fosse mulher, é uma abominação. Então, professor, o senhor está julgando aí? Não, eu estou lendo, certo? O que eu falar aqui, eu vou estar lendo, eu vou dar a opinião do que está escrito na Bíblia, certo? Vamos para Romanos, que é um livro que está aqui no Novo Testamento. Romanos é um livro depois de Atos. Vamos ver aqui Romanos capítulo 1, versículo 20. Então, você vai encontrar muitas pessoas que vão ler a Bíblia para te condenar, certo? A condenação não pertence ao ser humano. A condenação pertence a Deus. Ele é o dono do juízo, correto? Romanos capítulo 1. Deixa eu pegar aqui rapidinho. 7. 1:21. Vou ler aqui, ó. Cadê o 21 aqui? Aqui, ó. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças antes em seus discursos e desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo ser sábios, tornaram-se loucos. É Paulo que está falando. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves e quadrúpedes e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Olha o verso 25 agora. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, certo? Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. É o que você está vendo hoje. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em suas sensualidades, uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que vinha ao seu corpo, ao seu erro, certo? Então veja bem, Paulo está condenando esta prática. A pergunta é, quem está nessa prática então já está no fogo do inferno? A hora que morrer vai queimar lá sem misericórdia? Eu vou mostrar para você umas passagens na Bíblia que ainda há esperança para quem está nessa vida, certo? Nem tudo está perdido. Vamos ver? Vamos ver por que a Bíblia não permite esse tipo de prática.
Porque você vai ver aqui, ó, 1 Coríntios 3,16, por enquanto estou só lendo, certo? 1 Coríntios 3,16 diz assim, ó, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O seu corpo é o templo do Espírito Santo, certo? Aí no verso 17 diz assim, ó, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então o seu corpo não pertence a você mesmo, certo? Ele é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo usa o seu corpo como templo para ele habitar, para ele te dar, vamos dizer assim, entendimento, sabedoria e muitas outras coisas, correto? Então vamos lá. Como eu disse assim, as pessoas então já estão perdidos? Não. Vamos ver 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Ó, como que não está perdido ainda, certo? Você vai ver muita gente te condenando. Você tem que estudar um pouco a Bíblia a respeito desses assuntos. Muita gente fala assim, a minha Bíblia não é um livro homofóbico. Não, a interpretação que estão dando para ela é que está errado. A Bíblia está correta, certo? 1 Coríntios 6, verso 9 diz assim, ó. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Ah, professor, você falou que tinha esperança, agora a Bíblia está dizendo, calma aí que eu vou explicar. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas. O que é um sodomita? Pessoas que praticavam esse tipo de coisa. Um homem lá na cidade de Sodoma, que foi até destruída, certo? Nem ladrões, ladrão não herda o reino do céu? Calma aí que nós vamos chegar lá. Nem ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Aí você pergunta, então está tudo perdido, não tem chance, não tem nada. Calma aí, certo? Agora eu vou ler o versículo 11. Presta bem atenção agora. É o que alguns têm sido. Ou seja, lá na igreja de Corinto, quando Paulo estava escrevendo a carta para 1 Coríntios, Paulo se encontrava em Éfeso, certo? Ele estava dizendo que alguns da cidade de Corinto, eles viviam nessa prática. Mas o que aconteceu com eles? Diz assim, ó. Vou ler novamente. É o que alguns têm sido. Mas, olha agora. Haveis sido lavados, mas haveis sido santificados. Mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Certo? Ao verso 12. Nem todas as coisas me são listas. Todas as coisas me são listas, mas nem todas as coisas me convêm. Certo? Agora veja bem, na igreja de Corinto havia pessoas que eram sodomitas. Só que quando eles aceitaram, eles deixaram a prática, certo? E a Bíblia diz que, Paulo diz que eles foram lavados no sangue de Jesus e agora eles têm direito à salvação, certo? Agora você vai, como eu falei, você vai ver muitas pessoas dizer assim, mas ladrão não entra no reino do céu. Vou provar para você que entra, certo? Vamos ver Apocalipse 21:8. Apocalipse 28, ele vai trazer uma lista de pessoas também, que muitos evangélicos, muitos crentes, por não estudar a Bíblia, eles andam com a Bíblia na mão condenando pessoas, certo? Que não é a finalidade do crente. A finalidade do evangélico é pregar o evangelho. O juízo, a condenação está na mão de Jesus Cristo, não está na mão do homem. Apocalipse 21, versículo... Aqui estou no 22. Versículo 9. Não, versículo 8. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. A segunda morte está lá em Apocalipse capítulo 20. Versículo 5 em diante fala da segunda morte, certo? Então veja bem, a Bíblia deu mais uma lista de pessoas aqui que não herdam o reino, vamos dizer assim, que não herdam o reino de Deus, mas ele não vai herdar, por quê? Se até ele morrer, ele não se converter, ele vai ser levado a juízo. E sendo levado a juízo, morrendo nessa prática, aí sim ele estará perdido. Mas enquanto você tiver fôlego de vida, Deus vai te dar oportunidade. Quer a prova? Hebreus 9:27 está escrito assim, ó. Aos homens está ordenado a morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. O juízo ele será realizado por Deus, certo?
não pelo homem, ele só vem após a morte. Por quê? Porque até você ter o último fôlego de vida, você tem esperança, certo? Se você aceitar Jesus e largar essas práticas erradas, ele salva você. Agora você diz assim, professor, qual é a maior prova que você tem disso? Simples. Você lembra quando Jesus morreu? Aliás, estava pregado na cruz, não tinha 2 ladrões, um de cada lado? Um ladrão chegou para Jesus, assim, não estava na cruz, falou para Jesus assim, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Outras traduções falam quando entrares. Foi que Jesus falou para aquele ladrão. Jesus falou assim, não, você está condenado, você era ladrão até hoje, que você quer salvação? Não, ele disse assim, ó, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Eu pergunto para você, Jesus salvou aquele homem ou não salvou? No último minuto da vida dele, Jesus salvou ele. Agora eu pergunto, o ladrão da cruz é melhor do que você? Era melhor do que eu? Não. Nós estamos no mesmo nível, certo? Você pode perder a sua salvação no último minuto da sua vida. Judas andou com Jesus 3 anos e meio. Perdeu a salvação, certo? Então aquele tal negócio. Não adianta a pessoa querer ficar julgando as pessoas aí, condenando, que ele não é o dono da verdade, correto? Quer ver mais uma prova? 2 Coríntios, Paulo falando novamente. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Diz assim, ó, a esperança aí, ó. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Lembra lá da passagem de 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11, que Paulo diz assim, alguns de vocês estavam nessas práticas, mas fez o quê? Aceitaram Jesus, largaram essas práticas e tomaram uma decisão na vida. Agora eu pergunto, o que acontece? É como eu falei, se você morrer na prática, a lista lá de Apocalipse 21:8 vai se cumprir na sua vida. Você não herda a vida eterna, certo? Isso não é um julgamento, é a Bíblia que ensina isso, correto? Mas, igual eu falei, o juízo pertence a Deus. Apocalipse 20, verso 12, diz que os livros serão abertos e você será julgado pelas obras que está escrita neles. Isso se você não se arrependeu, você será condenado pelas práticas que estão escritas lá. Aí você diz assim, professor, é o seguinte, eu sou homossexual, ou sou um travesti. Se eu me arrepender, tomar uma decisão, deixar tudo e aceitar Jesus, você está no caminho da salvação, certo? Agora, a igreja me aceita? Eu falo para você, não é a igreja que tem que aceitar você, é Jesus. É Ele que salva, é Ele que dá vida, certo? Eu gostaria até de ler um texto aqui que está em Romanos, capítulo 8, versículo 35, certo? Aí você fala assim, mas eles não vão me aceitar dentro da igreja. Eu pergunto para você, João Batista frequentava qual templo? Os fariseus aceitavam João Batista dentro do templo? Não, ele toda a vida ficou no deserto, certo? Então o que você faz? Já que a igreja não aceita você, coloca uma caixa de som aí na praça da sua cidade aí, baixa o sarrafo aí, prega o evangelho e salva pessoas. No dia do juízo, quem vai prestar conta é você, não é ninguém. Aí você fala assim, mas as pessoas vão me criticar. O meu filho só leva pedrada a árvore que dá fruto. A árvore que não dá fruto não vai levar pedrada não. Então se prepare que você vai receber crítica. Aqui diz assim, Romanos 8:38. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Só você mesmo que pode separar você de Deus. Se você tomar uma decisão e se arrepender, a pessoa hoje é bandido, se arrependeu, Jesus aceita. Estava roubando, se converter, mudar de direção, Jesus aceita. Ezequiel 18:4, Deus diz assim, não tenho prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta do seu mau caminho, né, para que Deus possa salvá-lo, certo? Então você não deve se preocupar com as críticas. Eu sei que muita gente vai deixar nos comentários aí que eu estou defendendo coisas erradas. Não, eu não estou defendendo o erro. Eu estou mostrando para você a chance e a oportunidade que você ainda tem de se salvar, mesmo e ainda nessas práticas, você tem a oportunidade de tomar uma decisão, de largar isso aí, de aceitar Jesus, certo? E ser lavado no sangue do Cordeiro
e naquele dia, quando Jesus voltar, você ter vida eterna, certo? É que, igual eu falei, não ligue para críticas, não ligue para essas pessoas que vai te julgar como se eles fossem o dono da verdade. O dono da verdade chama-se Jesus Cristo. Foi ele que morreu por você na cruz, não foi o ser humano, correto? Então você vai prestar conta para ele. Eu espero que você tenha gostado. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. E outra coisa, não perca a esperança, certo? Você é vamos dizer assim, é um ser humano que foi criado por Deus e ele ama muito a você. Até o próximo.